transmitem para os humanos nenhuma das doenças. Hora da gente bater um bate-papo, sempre muito importante começar o dia com informações úteis e necessárias para a gente. Me diz uma coisa, você tem o hábito de expor a opinião e a emoção nas suas relações? Eu não estou falando única e exclusivamente de relações amorosas não, viu? Eu digo num geral mesmo, com familiares, amigos, no trabalho. Segundo psicólogos, a comunicação é a base de todo relacionamento saudável e tem um efeito muito positivo a curto e a longo prazo. Para entender isso melhor, a gente conversa ao vivo com os mentores de comunicação e analistas comportamentais, Nayara Rosa e Matheus Dias. Oi, gente, bom dia. Bom dia, querido. Bom dia. É um prazer poder estar conversando sobre esse assunto com vocês e com todo o nosso estado de Santa Catarina. Eu queria começar entendendo por que a comunicação é a base. Gente, a comunicação é a base porque é ela que garante a troca dentro do relacionamento. Sem a comunicação, a gente não consegue se conectar com a outra pessoa, né? Só que a comunicação ela começa muito antes da fala, e aqui está uma das grandes pegadinhas, né? Ela começa nas emoções, ela começa no como a gente se entende. Sim, gente. E aí, quando a gente consegue colocar o que está aqui dentro para fora, é aí que a gente se conecta de verdade. Por isso que a comunicação é a base de qualquer relacionamento, como você estava falando. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, é que se ela começa nas emoções, a comunicação ela acaba sendo uma ponte, né? E faz, de fato, essa importância e a vida acontecer, né? Que é o essencial para que a gente se sinta humano, é isso? Exatamente. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando de um sistema regulador interno. Assim como a gente tem fome, a gente tem sono, as emoções servem para alertar a gente de necessidades que são emocionais. Então, quando a gente se sente de alguma forma angustiado, quando a gente está triste, tem alguma necessidade emocional que não está sendo atendida ali. E se a gente não consegue entender isso, a gente não consegue comunicar isso para as pessoas que estão à nossa volta. Perfeito. Enquanto a gente não entende essas nossas emoções, não consegue se comunicar com nós mesmos primeiro, né, de uma forma saudável, a gente não vai conseguir ter uma comunicação saudável com o outro também. Por isso que sempre começa em nós. Ou seja, acabamos agindo só com a razão, enfim, precisa equilibrar, né? Exatamente. Quando a gente fala de racionalidade, a gente está numa sociedade que muitas das vezes a gente vai só para o racional. Qual é o argumento que eu tenho que ter para convencer o outro do que eu estou falando está certo? E a gente esquece que cada um tem a sua verdade, o seu sentimento. Não tem como eu falar que o que você está sentindo está certo ou está errado. E quando a gente entende a racionalidade por trás das nossas emoções, aí a gente consegue não só atender as nossas necessidades, mas comunicar a todo mundo que está à nossa volta sobre isso. E a gente vê isso muito nos relacionamentos amorosos, principalmente, que a gente fala que são a universidade da vida, né? Que quando a gente está no relacionamento amoroso, a gente revê muitas questões que a gente viveu com nossos pais, na nossa infância, né? E quando a gente não tem essa clareza, a gente não tem essa nitidez, a gente acaba projetando nas outras pessoas as nossas emoções, achando que a outra pessoa entende, não é obrigada a entender o que eu quero, né? E aí a gente acaba se perdendo na comunicação e se distanciando do outro ao invés de se conectar. Perfeito. A nossa conversa, gente, hoje é em dose dupla porque a Nayara é psicóloga e o Matheus é formado em relações internacionais. E eles têm uma história, né, de análise do perfil dos casais e também de como a comunicação ela acaba afetando na rotina e no dia a dia, né? Exatamente. Perfeito. Como a gente se relaciona é uma grande consequência de como a gente aprendeu a se relacionar, né? Isso a gente já tem bem claro. A gente aprendeu com a nossa família de origem, né? Com os nossos pais, com os pais dos nossos pais, e assim por diante. Sim, e aí a gente vê isso também na nossa história, né? Quando a gente tá junto já há 11 anos e a gente trabalha, hoje somos sócios do Casal Evolutivo, que é a nossa empresa que dá consultoria, mentorias, né, para casais e para pessoas que estão querendo melhorar a sua comunicação nos relacionamentos. E desde o começo da nossa relação, a gente percebeu que a gente tinha muito a aprender um com o outro, porque a gente era diferente. Só que isso também era um grande desafio, né? E a gente só percebeu isso quando veio a nossa primeira crise. A gente estava namorando já há 4 anos juntos, e aí o Matheus foi trabalhar em outra cidade, inclusive uma delas foi em Florianópolis, em Santa Catarina, e aí eu estava em São Paulo. E a gente ficou 3 anos vivendo à distância, né, namorando à distância. E isso fez com que a comunicação fosse a base, a única coisa que a gente tinha, na verdade, para manter a nossa relação. E foi aí que a gente começou a aprofundar nossos estudos em comunicação e relacionamento, porque a gente não queria repetir os outros padrões de relacionamento que a gente via à nossa volta. Pessoas que só brigavam, ou pessoas que viviam juntas, mas eram como se fossem estranhas. E a gente não queria isso para nossa vida.
Eu sinto que a gente chegou nesse momento que a gente vê duas saídas, que é muito do que as pessoas enxergam nas relações. Ou elas terminam, ou elas aprendem a se entender e se comunicar de fato umas com as outras. Né? O que manteve... Pode falar. Não, por favor, fale você, pode falar, fica à vontade. O que manteve a gente unido na época foi ter um sonho em conjunto, um sonho em comum, um objetivo juntos. No nosso caso foi viajar, mas isso é o que mantém muitos dos casais, né? A gente viajou de 2017 a 2020, fazendo um mochilão, fizemos América do Sul, Brasil, enquanto a gente estudava sobre relacionamentos e comunicação, e nos nossos estudos, nos nossos aprendizados, a gente foi percebendo o impacto e a importância da comunicação como base real, fundamental das relações, e que ela começa nas emoções. Nesses estudos, o que vocês identificaram, né? Qual é o perfil ou esses padrões que vão sendo repetidos pelos casais? Olha, gente, como a gente estava falando, né? A gente aprendeu como sociedade a se relacionar de uma forma que vem lá dos nossos antepassados, mas também da nossa cultura. E aí a gente vê, muitas das vezes, que as pessoas têm dificuldade, por exemplo, de colocar os seus limites, de falar as coisas que realmente pensam, por medo de como a outra pessoa vai reagir, ou por medo de terminar aquela relação. E aí elas acabam guardando para si aquilo que incomoda, e aí vai vivendo a relação como se aquilo fosse a verdade, como se eu não pudesse ser eu mesmo dentro daquele relacionamento. Isso faz com que as pessoas fiquem irritadas, com que elas fiquem estressadas, com que elas guardem mágoas. E aí vem aquelas famosas brigas, né, que começa num assunto e vai pulando para outro, para outro, para outro, para outro, e nunca terminam, né? São brigas eternas, ou pelos mesmos motivos, porque elas não conseguem chegar num consenso do que é ideal para o relacionamento. E esse desgaste é que vai levando as pessoas para o distanciamento, que leva para o término de relações. Com certeza. Né? Que causa comportamentos que são muitas vezes imaturos, infantis nos relacionamentos, né? Achando que o outro tem que adivinhar o que eu quero, o que eu penso, ou controle excessivo por ciúmes. Quando a gente age sem pensar nas consequências que as minhas ações estão causando ali para as pessoas ao meu redor, né? E aqui a gente está falando de qualquer modelo de relacionamento. Né? E aí, em graus mais extremos, a gente vê o nível de coação ou violência, né? Seja ela psicológica, moral, financeira e até física, quando a gente não consegue aprender a se comunicar para poder ter uma relação saudável. Exatamente. Muito boas essas orientações. Outra coisa que eu queria perguntar são as dicas, né? Vocês trabalham com cursos e dão orientações para casais, né? Quais são as mais importantes? Olha, quando a gente fala de comunicação, né, a gente está falando que ela, na verdade, ela existe em 3 etapas, né? E para você ter uma comunicação saudável e, consequentemente, uma relação saudável, você precisa ir nessas 3. A primeira coisa que a gente estava falando é você olhar para dentro, para você olhar para as suas emoções, para você entender de onde que vem essas emoções, por que aquilo te incomoda tanto. Quando a gente olha para dentro, a gente consegue entender o conteúdo da nossa fala, o que eu preciso falar na comunicação. E aí que muitos casais acabam errando na hora de se comunicar, né? Muitas pessoas dentro do trabalho, né? Chega só falando direto aquilo que está sentindo sem antes pensar, né? E processar aquilo. O segundo ponto é você criar um ambiente seguro em que você tenha confiança de poder falar aquilo que você realmente pensa, sem ser julgado, sem ser criticado, um espaço de escuta mesmo dentro do relacionamento. Para que aí sim a gente chegue na terceira etapa, que é de fato saber se comunicar, é a forma como eu falo. E aí isso vai também para o momento certo de falar, e a gente trabalha através de técnicas de comunicação, técnicas do falar e do ouvir, que vão fazer com que a forma como eu me comunico seja mais efetiva, né? Como que eu consigo chegar na pessoa. E aí foi justamente quando a gente entendeu todos esses passos que a gente criou uma metodologia para comunicações, né? O nosso recorte a relacionamentos amorosos, mas quem está bem esperto consegue levar isso para todas as áreas da vida. E aí o nosso método se chama Método DR, que são de diálogos resolutivos, mas é uma menção às DRs, né, as discussões de relacionamento. Mas é para a gente reconfigurar essas conversas para serem conversas que vão conectar a gente, ajudar o casal a ir para frente. Né? Esse é um curso que a gente dá, vocês podem encontrar mais informações no nosso site, que é o casalevolutivo.com.br. Perfeito, gente. Bate-papo muito bom para começar esse dia. Queremos agradecer vocês imensamente pelo tempo, pela disposição e também pela conversa. Gratidão, querida. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia.